Salve, rapaziada, voltando com os vídeos. Tô com o Sid Nelson aqui, eu acho que vocês já perceberam, né? Que ele tá junto aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, saiu uma notícia no Videocard falando dos módulos GDDR7 3GB. Eu vou até deixar um print aí da notícia, eles falavam se a 5090 estava a caminho de 48GB, é isso mesmo? Eles costumam ver bastante mod aí, a gente faz, que o pessoal... Tinha até um russo lá comentando, lá, esperando os brasileiros fazer os mods, né? Eles lançaram a pergunta. Eles lançaram a seguinte pergunta: dá pra fazer um mod na 5090 colocando 48GB? Pergunta, está a caminho? Está a caminho? É possível? Então, assim, esse vídeo a gente vai reunir um pouco de informação técnica e falar sobre essa questão e a resposta ao Videocards, né? Então o Sid Nelson separou bastante documento aqui. Não vai ficar um vídeo chato, tá? Mas para explicar... Mas para explicar, vocês vão sair daqui com outro entendimento sobre mod, porque a gente faz mod em X placas e em outras a gente já não consegue. Então a gente vai dar aí um parecer sobre isso, né? Vazamento, como é que é possível, né? Qual que é a brecha que precisa para se fazer um mod e por que dá e por que tem placa que não dá, né? Basicamente é isso. E assim, pessoal, para fazer esse vídeo a gente precisaria das placas, né? Precisaria Ninguém quer mandar e... Ninguém quer mandar, né? E aí o que a gente fez? A gente recorreu a pessoas que a gente sabe que tem a placa. Então eu fui encher o saco do Gustavo, do canal Reset, né? Que era Labs, agora ficou Reset. Eu fui encher o saco do Lucas Peperaio. Eu fui encher o saco do MW Informática. Eu fui encher o saco do Loop Infinito. Mas conseguiu, né? Consegui. E, cara, sabe de todas as pessoas, a pessoa que eu vou agradecer? A mais improvável do mundo. Ó, peraí. Digite nos comentários. Vai, fala. A pessoa... Digite aí nos comentários qual que é a pessoa mais improvável que ajudou esse vídeo a sair. Não foi esses 4 que eu falei. Não foi. Deu tempo? Ó, dica. Bola de futebol. O cara joga, hein? Ou jogava, não sei. Não sei. Tá? Mais ou menos. Posso falar? Manda braba. Neymar, cara. Júnior. O Neymar. E o pior, ele não sabe. Ele não sabe. Inclusive, se um dia for querer uma placa modificada, que... A gente faz funcionar. Eu não vou dar o spoiler. Vamos lá. Seguinte, pessoal, a gente tá brincando aqui. O Gustavo, ele tava montando um PC pro Neymar. Inclusive, ele falou que vai descer pra Santos aqui pra entregar o PC pra ele. Eu não sei se vai ter vídeo, essas coisas. Mas eu conversando com o Gustavo. E aí eu procurando uma 5090, porque eu precisava das informações da 5090, como eu comentei. A gente não tem a placa, mas precisa da placa para poder soltar esse conteúdo afirmativo para vocês. Senão fica só teoria... E a teoria, nesse ponto, não é legal a gente só ficar na teoria com o que a gente sabe. A gente precisa de informação técnica precisa oficial. Talvez nos próximos anos aí, a gente trabalhando, vai conseguir... Possa ser. Por enquanto... Então eu chamei o Labs, né? Chamei o Gustavo. Falei, Gustavo, você tem uma 5090? Ele falou, cara, se liga, eu tenho. E olha de quem que é o PC que eu tô montando. Aí tava lá o logo do Neymar e tal. Beleza, ele me passou as informações que eu queria. Falou as placas que ele tinha, né? Acho que era 5090, tinha mais uma, mas ele só me passou da 5090. Então, de antemão, valeu, Gustavo aí, do canal Reset. Se você não conhece, muito difícil você conhecer o Gustavo, mas se você não conhece... Gente boíssima. Nossa, o cara é muito firmeza. Canal Reset, tá? Ele saiu do Labs e agora ele tá no canal Reset. Confere o conteúdo dele, porque o conteúdo dele, nossa, é mil graus. Ele é doido da cabeça. É doido. Resumo das ideias. Um outro cara que eu preciso agradecer também, porque o Gustavo ele me liberou as informações da 5090, né? E o Peperai me liberou o restante aí, que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Toda a grade de lançamento da NVIDIA, a gente só não conseguimos o da 5070 Ti, né? Eu acho que foi. Mas talvez alguma sim, outra não, mas assim, por que a gente vai fazendo o vídeo é suficiente, vocês vão entender. E aí o MW falou, eu mandei mensagem, né? O MW levou um tempinho pra me responder. Quando ele me respondeu, o Lucas já tinha falado, eu tenho as placas, vou te mandar. Aí eu falei pro MW, ó, MW, não precisa me mandar mais, não se incomode com isso, porque tem que ficar ligando a placa, tal, tirando foto do GPU-Z ali, e é meio chatinho. E o Lucas Piperar, ele fez tudo isso. Ele falou, cara, eu tenho isso tudo de placa, eu faço as placas tudo e te mando. Aí eu falei, cara, vou te... O Loop Infinito também, né? Quando o Loop foi me responder, o Piperar já tinha mandado. E aí o Lucas falou, nem precisa me citar nem nada. Eu falei, cara, eu faço questão, porque é um trampo. Tanto é que ele demorou, acho que 1h30 pra me passar, porque tem que ligar, instalar drive, tirar a placa. E aí ele me passou. Dele fazer com também. Certeza. E aí, ó, agradecendo aqui, primeiramente ao Neymar, que nem tá sabendo do vídeo, ao Gustavo, que me forneceu as informações da 5090, Lucas Peperai, que todas as informações que você vai ver nesse vídeo é ele que passou a foto de GPU-Z, porque a gente não tem nenhuma placa da série 50, tá? E ao MWM e o Loop Infinito, né, no caso o Will, que eles ficou de passar, só que quando eles
ia me passar, eu falei que eu não precisava, porque o Lucas Peperaj já tinha feito muito. todo o trampo, então não precisava se incomodar. A gente Então, tá fazendo um estudo, né, pra talvez no futuro não depender, assim, não depender de ajuda, né? A gente gosta que o pessoal ajuda, a Sim, gente sim. tenta ajudar sempre que possível, mas é interessante pelo menos pra gente extrair essas informações da placa, a gente fazer de forma um pouco independente e talvez no futuro a gente faça uma ferramenta só para isso, né? Então, aí... fica mais fácil. A gente está estudando bastante programação. Eu mesmo estou estudando muito. Estou estudando muito programação. Nunca estudei tanto programação quanto eu estou estudando agora. Logo mais vocês vão estar sabendo de alguma coisa. Ou algum produto que eu vou lançar, alguma coisa que eu vou fazer para a comunidade, alguma coisa. RTX 5050. Alguma coisa não, vai sair. RTX 5050 não, pô. Isso aí é ruim. RTX 6090. Bom, vamos lá pro vídeo. Tá indo aqui, calma, videocasos, a gente vai te responder. Eu não sei se vocês vão publicar isso, mas a gente vai responder para vocês e talvez a nossa resposta seja tipo... Frustrante. Não, tipo assim, vai ser a primeira e última, porque depois disso aqui acho que não vai ter mais o que comentar. Pode. Bom, vamos explicar. Vamos explicar. Vai, o Sinésio vai começar aqui. Vira e mexe, eu vou fazer umas perguntas pra ele e a gente vai desenrolando. Vamos lá. Primeiramente, hoje, como que é possível a gente fazer um mods aí? Vamos lá. Ó, pra fazer um mod, a gente precisa de uma placa que não tá usando a capacidade total da memória. Show. Então vai 3070, a gente tem a 3070, ela usa módulo de 1 GB. Só que existe módulo de 2. Tem módulo de 2 e a gente tem a brecha na BIOS que possibilita a gente fazer isso. Então se a BIOS não liberasse, a gente não conseguiria. Show. Tá bom, então se a gente tem uma memória de 1 GB e tem memória de 2 GB disponível e tem a brecha, você troca a memória, você faz, fez a placa. Você faz. Tá bom, beleza. Então é um modo de fazer. 4060 de 8 GB. Vira 16? Vira 16, mas aí é uma outra situação. Mais complicada. Que a gente estava até conversando antes. Que aí precisa do PCB, né? Essa daqui, voltando para 3070. Essa aqui é uma 3070. Não sei se está pegando aí certinho. Ela tem 8 memórias de 1 GB. Se a gente coloca memórias de 2 GB, a gente já fez esse mod. A placa suporta essa configuração de memória, ela vira 16. Beleza, então é assim que se faz um mod de RTX 3070. Exemplo. 2080, é baseado nisso daí. O que é isso aqui, ó? Peguei. Tá, essa aqui é uma 4060... 4060 Ti, né? 60 Ti de 8 GB. E ela só tem memória... De um lado. De um lado, tá. Como que a gente faria essa placa 16 GB? Essa aqui, só trocando o PCB, porque a memória já tá no full. Beleza, 2 GB tá no full. Se essa placa aqui tivesse com o chip em curto, você ia pegar o chip daqui, jogava pra cá e ia fazer. E aí essa placa tem memória dos dois lados. Sim, ó. É a mesma placa, né? Só que essa tem o PCB. Assim, aqui, ó, dá pra você soldar outra memória. Aqui, ó, a gente tem o outro lado do PCB, mas não tem o local. No local da memória tem outros componentes, tem resistor, tem capacitor, então não daria pra fazer o mod. Então, pra gente converter essa placa que já tá no máximo dessa memória, a gente teria que usar um outro PCB que tivesse local para fazer isso. Então, que nem ele falou, a gente poderia reaproveitar uma placa que está com chip em curto para fazer isso, né? E a BIOS ainda teria que dar suporte. E a BIOS teria que dar suporte, porque do mesmo jeito que a gente faz na 3070, quando a gente não mexe no resistor, nada acontece. A placa continua 8 GB. E quando a gente mexe no resistor, a gente está ativando setores dentro da BIOS para poder funcionar. E a última forma e mais difícil, só que aí já é lado da AMD, né? É desbloqueando o canal. Já é mais difícil, mais complicado, mas... Mas eu vou falar pra tu, a AMD pode ser mais chato, né? Mas pra quem estuda, mais fácil, sei lá. É possível. É mais possível. A Nvidia, ela tem muita trava. A AMD é mais possível a gente fazer algumas coisas do que a Nvidia. A AMD é mais complicada porque não tá lá, você precisa criar as informações. A Nvidia é aquilo, se não tá lá, esquece. Então é isso aí, Nelson. Será que o pessoal entendeu? Então vamos lá, recapitulando. Mod só é possível quando a BIOS permite. Mod só é possível quando dá para subir capacidade de giga. Então, se a gente está num módulo de 1 GB e tem um módulo de 2. Ou se a gente tem uma BIOS que suporta um PCB que tem duas faces ali. E você ainda tem o PCB, né? Tem o PCB e tem a BIOS para fazer esse serviço. E desbloqueando o canal que, dependendo da placa, dá. Agora... a gente vai fazer o que? Vai analisar as fotos que nos enviaram, né? Gustavo, Peperaj, já agradeço vocês. Então,
por causa de vocês e obviamente do Neymar, né? Se não fosse o Neymar... esquece, cara, esquece. Não. Agora a gente vai analisar essas informações aí que eu enchi o saco desse pessoal pra poder tá aí. Sid Nelson juntou, né? Ele fez uma arte junto com... Te mostra, maluco, é muito junto bom. com a foto, né? Então, embaixo é a foto que a galera passou pra gente e em cima ele juntou o nome da placa e tal. Vamos lá, Paulo. Aí a gente começa ali pela 5060. Tá. É uma placa de 8 GB. O pessoal já tá vendo essa imagem, Já né? tá vendo essa imagem na tela. É uma placa de 8 GB. Tá na minha frente essa imagem, eu tenho certeza. Vamos lá. Eu tô sem a cabeça aqui. Essa placa é uma placa de 8 GB, Tá. né? Até então, elas saíram com memórias de 2 GB, com memórias de 3 GB, que agora está disponível, ela poderia vir a ser de 12 GB. Sim. Né? 4 vezes 3, essa placa usa 4 módulos de memória, 4 vezes 3, 12. Porém, se a gente vai ali para o strap, para as configurações de strap, quais são essas configurações, pessoal? Ó, nessa tabelinha, tô pegando aqui a cola, ó, Memory Support, não sei se é assim que fala a pronúncia, aí tá lá, entre 1, basicamente a entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4 e por aí vai. E tá lá, ó, Samsung 16 Gbit. O que é isso? É Gbit, pessoal? É gigabit. 1 byte é igual a 8 bits. Então ali, Paulo, onde está 16, deveria estar quanto? 24. Mas não tem 24. E aí, como que a gente faz? E você pode até soldar a memória que não vai Não vai funcionar. funcionar. Talvez sobe vídeo e tal, mas não vai funcionar. Então, na 5060, já não dá para fazer nada. Só explicando, pessoal. Isso que ele acabou de falar, para dar uma tradução bem rápida. A gente tem umas informações ali que o próprio GPU-Z lê, e o GPU-Z lê essas informações que está na BIOS da placa. Então, assim, ele lê todas que tá ali. Se não tem uma configuração diferente, ou seja, por mais que, vamos falar, o Sinelso deu uma explicação aqui, talvez você não tenha entendido. Para funcionar, tem que ter alguma configuração pelo menos diferente, tá? Então, vamos supor lá que tá 16 gigabit. Tem que estar um 24. Se não tem nenhuma opção 24, esquece. Você vai soldar a memória, não vai funcionar. Vai ficar igual. Então, assim, você pode ficar até trocando resistor, strap, essas coisas, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque não tá, essa informação não tá dentro da BIOS. Então, assim, já começando a responder o videocard com a BIOS atual da 5060. Pode ser que amanhã alguém ache uma BIOS aí vazada de alguma coisa. Pelo menos as informações que a gente pegou com o Gustavo lá e o Peperai, pelo menos na 5060, a gente não tem essa opção e assim, não dá pra fazer. Pelo menos com base no estudo até agora. Aí a gente vai para 5060 Ti, né, de 16 GB. Aqui os straps já mudam um pouquinho, mas todos os straps estão 16 gigabit ainda, que seriam memórias de 2 GB. Só que aqui o que acontece, pessoal? Vocês veem ali que depois do 16 gigabit está X16 ou X32. O que é isso? É a distribuição das memórias no PCB. A gente mostrou aqui para vocês, memória que tem PCB de um lado só, né? Então, basicamente, essa placa aqui que o Paulo está mostrando, ela seria uma X16. O número pela metade é quando a placa tem memórias dos dois lados do PCB, ó. Claro que aqui é uma GDDR6, né? A gente está falando de GDDR7, mas na prática, basicamente é a mesma coisa. Então, exemplo, se isso aqui fosse uma GDDR7, essa placa aqui estaria na configuração 16 GB X16. Memórias de 2 GB com módulos dos dois lados. E essa daqui estaria em 16 GB também, porém em X32, que seria aí o módulo de um lado só. Então, na 5060 Ti dá para fazer o mod. Se você tiver um chip bom e um PCB e um PCB, então, porque a BIOS permite, entendeu? Então, o caso anterior que a gente comentou, a BIOS não dá nenhuma opção. Nessa aqui, a Nvidia já lançou a placa assim, ela lançou de 8 GB e 16 GB. Um exemplo aqui que talvez daria para fazer um mod aqui, que talvez dê para explicar mais pessoal. Ó, vamos voltar lá para 5060 Ti. Não tem strap X16, né? Se tivesse um X16, talvez daria para pegar o chip da não TI, que só tem 8 GB, só tem 8 GB essa placa, e transformar em 16. Entendeu? Pegasse aquele chip, jogasse no PCB da TI de 16, mudava o strap. Mas não tem a brecha, entendeu, pessoal? Não existe essa brecha. Então a 60 normal, ela tá presa em 8 GB, tá? Indo para 70, mais uma vez, só 16 gigabit e todos eles X32. Então a placa já é o mesmo sintoma da 60, ela tá no limite, você não tem mais muito o que fazer, basicamente, né? Tá no full, né? Não tem
mais o que Tem fazer. muito o que fazer. E tem uma razão da NVIDIA estar fazendo isso, que daqui a pouco a gente explica. Tem, pior que tem. Seguindo, a 80, né? Mesma Agora, situação. mesma situação, basicamente o que a gente queria falar tá se repetindo. 16 GB, X32. E por último, né? Resumindo agora tudo. Valeu, Neymar. Só pra Valeu, lembrar, Neymar, tá? essa daqui é do Neymar. Todas as configurações de 16 GB e todas X32. Então, Videocards, não vai ser hoje que você vai conseguir fazer sua 50, 90, 48 GB, porque, pelo menos nas BIOS que a gente estudou, não tem strap, tá? Então, assim, você que tá vendo esse vídeo, se você tiver uma 5090, 5080, 5070, vai na configuração da BIOS e vê se você acha alguma configuração ali diferente, porque como essa configuração da BIOS a gente só consegue acessar com a placa ligando, a gente não consegue acessar todas não consegue as acessar. placas. Não adianta a gente baixar lá a BIOS do Tech Power Up, tentar analisar que não vai conseguir. Aqui a placa tem que estar ligando. Então, assim, as BIOS que a gente analisou não dá para fazer, tá? Então, talvez com o nosso público assistindo e você tendo essa placa, talvez agrega mais informação. Você pode deixar nos comentários. Ó, Paulo, abri o GPU-Z aqui, ó. É o, que você, 24 GB. é o que vocês falou mesmo e não dá pra fazer. Ah, não, a minha é diferenciada, tal. Aí o que você vai fazer? E a minha com perigo. Tá lá. Deixa nos comentários a numeração da BIOS, tá? Que talvez a gente vai dar uma olhada nessa BIOS aí. Então, resumindo, pessoal, dessa vez a NVIDIA não deu nenhuma possibilidade da gente aqui, da gambiarra brasileira, fazer nenhuma alteração na placa até então. Talvez, né? Talvez no futuro a gente consiga fazer alguma coisa. Então, pro videocaso, pro pessoal aí que tava curioso, vai ter mod nessas placas? Não, pessoal. Talvez por a gente ter infernizado a NVIDIA com mods na série 30 e na série 20, a gente fez muito mod na série 20, muito mods na série 30, que a patifaria, vamos falar assim, já começou na série 40. A série 40 quase a gente não tinha, praticamente É que assim, não tinha quase opção. As coisas alcançaram outros patamares, né? Sim. A gente tem as nossas críticas para a NVIDIA, mas ela é do tamanho que é porque ela trabalhou direito. A gente tem muita crítica no mercado game, mas o que ela fez no mercado de IA corporativo é um absurdo, cara. Realmente você não tem concorrência. Então, assim, talvez se uma empresa grande aí que mexe com placa de vídeo tenha acesso a essas memórias e, na minha opinião, se é aquele valor de $10 que saiu no vendedor lá, eu acho que essas memórias estão muito baratas. Então, se você pega um cara, não a gente, na Rússia, lá na China, sei lá onde, e compra essas memórias de quantidades absurdas, e existe uma brecha na BIOS para transformar, por exemplo, uma 5090 em 48 GB, talvez seria muito mais válido para a empresa que tem essa placa fazer um mod do que ela comprar uma segunda placa Ti, sei lá. ou uma segunda placa, né? Então, possa ser que tenha relação com isso. Talvez o custo dessas memórias seja mais baixo do que as Micro, porque as Micro, quando saiu, era absurdo. Ainda são caras. Eu acho que, se duvidar, essas Micro eu acho que a ZC ainda tá mais cara que essas daqui. Eu acho que entendeu? tá mais cara. Uma memória mais antiga é mais cara. Então, talvez por isso que a NVIDIA não deixou nenhum tipo de brecha ali para ninguém explorar, entendeu? Tá bom, Paulo. Aí o pessoal também conhece a gente que é uns cracudos da BIOS. Mexe em tudo, cara. Se der um carro aqui, a gente vai mexer na BIOS e vai fazer esse carro Alguma voar. coisa a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar fazer. Por que você não mexe na BIOS das placas? Cara, é assim, vamos lá. A BIOS, pelo menos... você tava tentando... A gente tava fuçando, não foi isso não, a gente tava fuçando. A BIOS da NVIDIA, principalmente da NVIDIA, ela tem alguns pontos ali que você consegue mexer, que a placa continua dando vídeo, funciona. E tem alguns pontos que, se você mexer uma vírgula, a placa dá tela preta, não dá vídeo. Ela reconhece o famoso B2. O famoso B2. Ela reconhece, a placa-mãe reconhece que tem uma placa de vídeo, na hora de dar o vídeo dá B2. Então, assim, a área do Power Limit, a área rotação do fã, rotação do fã, ela tá numa área um pouco menos segura. Frágil, né? Então você até consegue mexer nessas áreas. Você consegue alterar algumas coisas ali ao ponto da placa pelo menos continuar dando vídeo. Não estou falando que você vai ter êxito. Eu estou falando que você consegue alterar essa parte e a placa continua dando vídeo. Porém, fazendo um estudo aqui, ele mexia lá, começou dando vídeo. Aí a poeira não mudou nada. Não mudou nada. Agora, quando a gente está falando da parte da memória, quando a gente fala da parte do device D, que é o reconhecimento do chip, das frequências, não, da frequência eu acho que ainda está na parte mais tranquila. Entendi. Agora a parte da memória mesmo, quando você mexe na memória,
quando você tá tentando fazer acesso de strap, ela tá numa parte muito reservada. Vamos supor que a área de trabalho do seu Windows seja onde você vai poder mexer em rotação de fan, power limit, essas coisas. E o System 32 do Windows seria onde está o strap de memória, onde está configuração de device D. Cara, você mexeu numa DLL, dando um exemplo bem besta aqui para o cara que entende um pouco de Windows, você mexeu numa DLL ali, vai dar tela azul na hora, dá brica. Eu lembro o pessoal falando agora, saindo do vídeo. Exclui a pasta. Exclui a pasta System 32 pro seu Windows. Pra ele ficar amarrado. Então, basicamente é isso, pessoal. Dentro do arquivo da BIOS, da estrutura da BIOS, tem alguns pontos que a gente consegue pelo menos entrar e sair. Ou seja, tá um hex ali. Eu vou colocar o hex que eu quero. Vou salvar. 00, colocar 01. Vou salvar a BIOS, ainda vai continuar funcionando. Se eu faço isso, porque eu, se não, sabe mais ou menos onde fica a parte da memória ali. Só quando a gente mexe e coloca o quê? Que é tela preta na hora. É na hora. Na hora. Então, assim, pessoal, com a segurança que a NVIDIA implementou nas BIOS, só ela consegue fazer essa alteração até o momento, né? Isso começou um pouco na série Maxwell, que é a série 900. Você conseguia mexer em bastante coisa, mas se não me falha a memória, se você vai mexer na memória, a placa já brica. Série Pascal, já começou isso aí. Qualquer coisinha mais, um negocinho ali que você mexer, acabou, deu tela preta. Então, assim, quando você tem uma placa ROF, quando você tinha as Kingpin, quando você tem essas ASUS, qual que é o nome delas? Strix, Astral, essa aí. A placa, ela tem aquele clock, não é porque ela tem um PCB bonito, não é porque ela tem muito VRM, é porque a ASUS falou, ó, NVIDIA, eu tô fazendo uma placa tal. Ele manda a informação, aí a NVIDIA vai lá, manda o arquivo, a NVIDIA vai lá, faz o arquivo de BIOS, fala, ó, ASUS, você vai usar essa BIOS aqui. E se você não usar, você rapa fora. Tipo isso. Assim, aquele clock que a ASUS divulga desse tamanho, a NVIDIA falou, você vai usar esse clock aqui. Ô NVIDIA, eu quero 2135. Você vai usar esse clock aqui. 34. Exatamente. Não tô dizendo que não tem uma ROF, uma ASUS Astral 100% desbloqueada com um limite enorme, que a gente sabe que tem. Mas ainda assim, isso só foi possível porque a NVIDIA liberou. A NVIDIA liberou, vocês querem o quê? Eu quero uma BIOS de 1000 watts, 2000 watts, tá bom, toma aqui. Então, tipo assim, a NVIDIA liberou. Sem a liberação da NVIDIA, você pode fazer a modificação que você quiser no PCB, em tudo, a placa ainda vai continuar travada. Claro que você pode ter melhorias, a placa pode funcionar um pouco melhor, mas nada mais do que a BIOS quer. Nada muito bruto, né? Não vai avançar mais que aquilo. Então, basicamente concluindo, mesmo que tenha os chips de 3 GB, a gente está preso aí no que a NVIDIA disponibilizou de brecha ali na BIOS. A gente não tem muito o que fazer. E assim, esses chips foram lançados. Já tá usando. Tem uma tabelinha aí também, o Lucas vai colocar na tela agora. Hoje, eu acho que são 6 placas que estão usando esses tipos de memória, 5 ou 6, né? Mas a gente tem possibilidade... É tudo... a única placa que é mercado convencional é a 5090 Mobile. A 5090 Mobile basicamente é uma 5090 de notebook. Essa placa não usa o chip da 5090, ela usa o chip de 5080 com o nome de 5090. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E essa placa usa as memórias de 3 GB. Né? Então, mercado gamer não tem nenhum mudando. Só mobile. Só mobile que... Então, pessoal, o vídeo já está muito longo, só que a gente tem mais ideias para falar. E, claro, como ele comentou aqui, o único caso que tem memória de 3 GB é de notebook. Só que a gente sabe que tem... mercado corporativo. Aí... É outra coisa. Esses cara chatos deixa pra lá. Mas aí o que acontece? A gente acredita que a NVIDIA vai usar sim pro mercado gamer. Com certeza. A gente tá com umas mães de Ná aqui, né? Que a gente tá pensando o que pode vir virar. A gente pegou uma bola de cristal ali. E se vocês tiverem curiosidade do que a gente acha que pode acontecer, e talvez a gente até acerte uma ou outra, deixe nos comentários aí, porque talvez essa semana ou a próxima a gente faz esse vídeo aí e joga pra vocês. Não, tá pra sair a 5050. Desde que a 4060 veio com chip maior, eu tô cantando a bola. Os caras vão lançar a 5050, os caras vão lançar a 5050. Buf, 20 dias atrás, 5050 rumor pra julho. Esse vídeo só não pode estourar muito, porque senão a NVIDIA... Pensou? Cancela. Não cancela, esses caras estão falando demais, vamos mostrar que eles estão errados. Então, mais uma vez, né, agradecer o pessoal aí que nos ajudou. Neymar, muito obrigado Neymar, e o vídeo acabou, eu acho, né? acho que o vídeo acabou. Quem não sabe, Neymar é daqui, tá?
Neymar viveu aqui na cidade. Eu joguei bola com ele, mano. Quando eu tinha Não, eu 3 tenho, eu anos. tenho uns conhecidos que jogou. Eu Quando não eu joguei, tinha 3 não. anos eu joguei Eu bola não com cheguei, ele. eu cheguei a jogar, não. Porque a idade do Neymar... Eu sou um pouquinho mais novo que o Neymar, só. O Neymar tá com quanto? Eu 33? joguei bola com ele na praia, eu tinha 5 pra 4 anos. É? Nem ferrando. Sério? Então é isso aí. Valeu, falou, Notícia falou. aí boa pra quem tava no vídeo. Eu lembro que na hora que o Neymar começou a se destacar, os caras, não, Neymar. Lembra do Neymar do Inter? Neymar, mano. Tinha um amigo Que jogou meu no que falava que Corinthians, era o era Neymar. depois. Que falava que ele era o Neymar, eu fui jogar PS2 e tava com o Neymar. Eu falei, que peste de Neymar esse aqui, mano. Bom, é isso. Valeu.